Bom, pessoal, desculpa, minha conexão caiu. Então eu volto aqui com a continuação do filme. O personagem está justificando mentalmente que o coronel estava muito velho já, então iria morrer, ele não teria muito tempo de vida, então ele não fez mal. Esse questionamento representa, como eu disse, o herói problemático do realismo. Eu vou passar o restinho do filme. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes. Fixei-me também nessa ideia. Chegando à vila, meu coração se apertou. Quis recuar. Poderia ser uma cilada. Mas dominei-me e fui. Seu Procópio, tá vendo? Não disse? O senhor ganhou dele. Como assim? O velho diabo se foi e o senhor não quebrou a cara como os outros. Muito pelo contrário. Logo vi que o senhor era de boa cepa, não era um daqueles mulherões. O coronel, que Deus o tenha, não era um diabo. Tinha lá seus problemas, mas não era de todo mal. Ele fez muito por essa cidade. Vê onde te levaram a mansidão e a caridade cristã. O coronel, apesar de sabermos o quão áspero ele podia ser, soube reconhecer e soube ser grato. Assim é a justiça divina. Meus parabéns. Que Deus o tenha em bom lugar. E faço meu herdeiro universal, o dedicado enfermeiro, que esteve em minha companhia até o instante de minha morte. O senhor Procópio José Gomes Valongo. Acho que os trâmites demorarão algumas semanas, mas desde já o senhor pode se considerar um homem muito rico. Parabéns. Um homem muito rico? Parabéns. Essa combinação de palavras começou a ganhar corpo e a se disseminar na vila e em mim. Procópio é um homem muito rico. Parabéns, Procópio. Muito obrigado. E a opinião da vila era tão contrária ao coronel que a vista dos lugares foi perdendo para mim a feição tenebrosa que a princípio achei neles. E defendia o coronel. Explicava-o. Confessava, sim, que era um pouco violento. Sejamos justos. Era um homem austero. Austero? Já morreu, acabou. Mas era o diabo em pessoa. Você há de concordar. Uma figura inesquecível. Um poço de anedotas. E o prazer íntimo, calado, crescia dentro de mim. Espécie de tênia moral que, por mais que arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo. Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Passados alguns meses daquela determinação na viagem, a ideia de distribuí-la toda pareceu-me piegas, afetada mesmo. Através do vigário, distribuí alguma coisa aos pobres. Fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia e dei à matriz da vila uns paramentos novos. Mandei levantar ao coronel um túmulo todo de mármore, obra de um napolitano que esteve no Brasil e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Adeus, meu caro senhor. E se achar que esse relato vale alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio essa emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados.
Então, nós vimos aqui, a história finaliza com o enfermeiro recebendo toda a herança do coronel. Inicialmente, ele havia pensado em distribuir toda a herança entre os pobres, mas evidentemente ele pensou bem e o interesse pelo dinheiro prevaleceu, então ele doou uma partezinha e ficou com o restante. E ele termina o conto dizendo que quer que no seu epitáfio conste: bem-aventurados que possuem, porque serão consolados. Ou seja, quando você tem dinheiro, as pessoas te bajulam, te tratam bem, como era com o coronel, um homem muito rico, porém muito duro, muito grosso, mas as pessoas o tratavam bem por conta do poder que ele tinha em virtude do dinheiro. O mesmo agora acontece com o ex-enfermeiro e novo rico, muito bem tratado pelas pessoas, e o conto termina com a ideia de que ele próprio vai se tornar como era o coronel de quem ele cuidou, porque o comportamento dele começa a ser no sentido de justificar as atitudes do coronel e já começar a adotar os cacuetes desse coronel, as manias. Então, é como se as relações sociais fossem reproduzidas e a sociedade se constituísse sempre em torno do dinheiro, do poder, da ganância e também das relações de conflito. Então, esse conto reflete muito bem qual é a posição do realismo em relação às classes sociais. Quem é rico usa o poder do dinheiro para dominar, e quem não é rico quer parasitar as pessoas ricas a fim de obter benefícios. Aliás, um exemplo claro é o filme O Parasita, o filme Parasita, quer dizer, que ganhou o Oscar e outros diversos prêmios no ano passado. Aliás, neste ano, um filme do ano passado. Um excelente filme e que serve até como repertório para a redação. Trata muito bem dessas questões. Bem, então nós tivemos aqui uma exemplificação do que o realismo propõe em termos de retrato da realidade. Porque se nós pensarmos bem, embora o realismo queira ser um retrato da realidade, não existe um retrato fiel da realidade, mas ele aponta características que realmente existem na nossa sociedade. As aparências são mais importantes do que a essência, do que os valores. Os interesses estão na base das relações. Então, é uma sociedade movida por quê? Pelo dinheiro. Então, o Machado de Assis capta muito bem isso ao fazer o conto. Deixa eu compartilhar, então, novamente a tela. Para nós, então, darmos continuidade à revisão sobre o realismo. Então, temos aqui, nessa questão, algumas afirmações sobre o realismo e com base no que nós já vimos e também no que foi visto hoje no filme, vamos observar qual das opções não condiz com o realismo. Então, uns 2 minutinhos para fazermos.
Então vejamos as afirmações sobre o realismo. Letra A. Surge em um contexto econômico, social e político conturbado e de grandes transformações. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. No contexto do realismo, nós temos grandes transformações no Brasil. É no contexto do realismo que nós temos a proclamação da República, a abolição da escravatura, o segundo reinado, que chega ao fim. Nós temos os trabalhos dos abolicionistas, temos os imigrantes chegando ao Brasil para substituir o trabalho escravo. Enfim, é um contexto bastante conturbado, sim, e de grandes transformações, está certo? Faz uma dura crítica ao romantismo e à maneira idealizada com a qual o homem era retratado pelos olhos dos escritores que se dedicaram a essa escola literária. Há uma crítica ao romantismo, evidentemente que essa crítica não é feita de forma expressa. A crítica ocorre na própria literatura. Ao representar um personagem com defeitos, com problemas, já está fazendo uma crítica ao romantismo. Porque no romantismo, as pessoas não têm conflitos internos. Você vê, é a Índia que se apaixona pelo europeu e pronto. A gente não tem reflexões sobre as ações dos sujeitos. As pessoas agem de forma natural e não há um grande desenvolvimento dos personagens em sua complexidade. Letra C. Utiliza uma linguagem repleta de maneirismos com predominância da subjetividade, cuja estética contemplava a metalinguagem e o ideal de arte pela arte. Nós não temos uma linguagem com maneirismos. O que são maneirismos? São excessos, afetações. Nós não temos uma linguagem com excessos e nem também com predominância da subjetividade. Porque como o realismo pretende ser um retrato da realidade, ele tem que ser objetivo. Ele tem que mostrar as coisas como elas, entre aspas, são e não como elas são na imaginação de alguém. E a estética não contempla a arte pela arte. A ideia de arte pela arte vem só no parnasianismo. Então, essa opção C está incorreta. D. Foi inaugurado por Machado de Assis, tendo no escritor seu maior expoente, perpetuando a estética realista até os dias de hoje. Isso é verdade porque o realismo das correntes literárias é a que se mantém até hoje. É o realismo que baseia as novelas, os seriados de TV. É o realismo que baseia a nossa visão de mundo. Às vezes até a pessoa diz, não, eu sou realista. Você precisa ser realista. É com essa ideia de você encarar a realidade. E o realismo tinha essa noção de que estamos encarando a realidade pela primeira vez. E letra E. Influenciado por ideais positivistas, o realismo negava a teoria metafísica, buscando explicação nas coisas práticas e presentes na vida do homem. O positivismo realmente influenciou muito o realismo. O que pregava o positivismo? Que o conhecimento é produzido por meio de quê? Da observação, por meio da pesquisa, por meio da prática. E nada mais é o romance realista do que uma tentativa prática de reproduzir a realidade. Negava a teoria metafísica, que é uma teoria que explica as coisas com base muito no abstrato, no sobrenatural. Nada disso é interessante para o realismo. A figura de Deus, a questão da sorte, do destino, isso não aparece no realismo. O enfoque é outro. Agora, temos aqui nessa questão duas afirmações, que são afirmações retiradas de trechos, são trechos retirados de romances. No caso,
é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro mais famoso do Machado de Assis, que é um livro no qual o defunto conta a sua vida. Então, a letra A. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. Eu falei agora há pouco aliás, eu falei na outra aula de outra turma. O Rocio era um lugar famoso no Rio de Janeiro, era uma praça, era um largo, na verdade. O que é um largo? Não é só a praça, é a praça, mas de toda a sua extensão. Então, o Largo do Rocio era o principal ponto de encontro no Rio de Janeiro. Hoje, ela tem o nome de Praça Dom Pedro. Então, ele diz que ele gastou 30 dias para ir desse lugar até o coração de Marcela. Ele está sendo irônico. Está querendo dizer que demorou 30 dias para conquistar Marcela. Com certeza com muito dinheiro. Letra B. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, o amor de Marcela por ele durou 15 meses, enquanto durou o quê? O dinheiro, os 11 contos de réis. Então, Marcela é uma mulher interesseira. A Marcela é movida por dinheiro, como são as relações humanas no realismo. As duas citações acima integram o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Delas pode inferir-se que... Então, vamos fazer aqui em 2 minutinhos. Então, vejamos as opções. Letra A. Em ambas, há igual manifestação da relação temporal e espacial. Será que as duas têm referência temporal e espacial? Vamos ver. Letra A. 30 dias, então temos referência temporal. E Rocio ao coração de Marcela, temos relação espacial. Letra B. 15 meses, temporal. E 11 contos de réis, não é espacial. Então, a letra B, aliás, a letra A está incorreta. Letra B. Apenas em uma
há referência espacial, geográfica e sentimental. Vamos ver. Rossio Grande é espacial. Na outra, nós não temos relação espacial. Então, significa que sim, que essa opção está correta. Nenhuma apresenta discrepância semântica entre as relações espaciais? Não, uma apresenta sim, porque uma traz a questão de espaço representada de forma diferente do que ocorre numa perspectiva denotativa em relação ao espaço. Ambas operam com relação de tempo e de espaço? Não, somente uma. Nenhuma revela discrepância semântica entre as relações temporais? Não. Ambas revelam, porque ambas tratam de tempo dentro de uma perspectiva diferente do que ocorre na forma tradicional de percepção do tempo. Então, a letra B é a única correta. Agora temos aqui mais uma opção, mais uma questão. Várias características do realismo estão intimamente ligadas ao momento histórico, refletindo dessa forma as posturas. Quais dessas posturas aqui são típicas do contexto histórico do realismo, que é a segunda metade do século XIX? 2 minutinhos a gente faz. Então vejamos. Das características do realismo ligadas ao período histórico em que ele se situa, teremos nacionalismo e positivismo? Nós temos positivismo, mas não nacionalismo, porque o realismo não tem esse enfoque na ideia de nacionalismo. Então, não reflete esse momento histórico. Positivista e evolucionista. Positivista, então, é a questão da observação prática, e evolucionista tem a ver com a incorporação das teorias evolucionistas de Charles Darwin para o contexto literário, a fim de observar o impacto dos organismos considerados prejudiciais a uma ideia de país que se queria saudável e integrado. Então, sim, está correto o positivismo de Auguste Comte e o evolucionismo de Charles Darwin. C. Evolucionista e sentimentalista? Não. D. Neoclássica e socialista? Não. Bucólica e antropocêntrica? Também não. Então, não é uma questão difícil. A única opção correta é a letra B. Bem, nós encerramos aqui, portanto, a aula de hoje. Faltam algumas questões que na próxima aula a gente faz para terminar o contexto do realismo, porque a aula já está terminando e sempre termina cortando minha fala. Então, pessoal, tenham um excelente dia